Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe nesse dia tão maravilhoso. Que bom, que prazer, que bênção é poder estar com você em mais uma das nossas devocionais, meditando, refletindo na palavra do Senhor, capítulo por capítulo e também orando. Eu sou o pastor Clodoaldo, não sei se você sabe, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aí nas nossas devocionais. Muito bem, hoje a nossa devocional terá o tema do seguinte: sem defeito diante de Deus. O texto que nós vamos ler está registrado em Levíticos, capítulo 21, do versículo 18 ao 20. A palavra do Senhor nos diz assim: nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha rosto defeituoso ou corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Meus amados irmãos e irmãs, neste capítulo 21 de Levíticos, o Senhor dá ordens a Moisés para dizer algumas regras para Arão sobre como seria a vida dos sacerdotes e também do sumo sacerdote, aqueles que iriam apresentar as ofertas do povo diante do Senhor. Esses homens eram os intermediários entre o povo e o Senhor Deus. Eles lidavam com o santuário, com as coisas santas do Senhor. Por isso Deus proibiu certas situações para suas vidas, tais como tocar em cadáveres, casarem-se com mulheres que não fossem virgens ou que fossem prostitutas, não poderiam andar com roupas rasgadas, cabeças raspadas e muito menos ter cortes no corpo. Mas nos versículos que nós citamos agora há pouco, o Senhor dá uma direção para que a descendência de Arão vigiasse com respeito àqueles que haveriam de ser sacerdotes no futuro. Era uma situação difícil de nós entendermos hoje, pois parecia uma discriminação que o Senhor estava fazendo com aqueles que tinham algum defeito físico, porque eles não poderiam ser sacerdotes, não poderiam se aproximar do véu, tinham que ser perfeitos. Olha só, nós só poderemos entender este texto se o colocarmos como uma tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi e é o sacerdote perfeito que iria se achegar a Deus para a nossa salvação. Bendito seja o Senhor por isso. Mas também nós podemos ver esses defeitos físicos que eram proibidos para que os sacerdotes tivessem como um referencial para não estar diante do Senhor, e a gente pode ter isso como um símbolo para nós, para nossa referência espiritual, para esses sacerdotes dos dias de hoje. Pela doutrina da Reforma Protestante, nós cremos que agora há um sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos nós podemos comparecer diante de Deus e intercedermos uns pelos outros. Então eu gostaria de pegar esses defeitos físicos do Antigo Testamento e analisá-los de uma forma espiritual hoje, que vivemos debaixo da nova aliança com Cristo. Ali então, neste texto, dizia que para apresentar-se diante de Deus, teria que ser perfeito, e nós podemos ser perfeitos somente em Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote perfeito e que foi e é o nosso exemplo de vida. E ele nos justificou diante do Senhor nosso Deus, o nosso Salvador. Ninguém teria condições de se achegar a Deus. Por conta do quê? Por conta do pecado e da imperfeição. Mas Cristo nos leva até o Senhor nosso Deus, onde todos os nossos defeitos caem por terra. Quando Deus hoje olha para nós, ele vê sobre nós o sangue do Cordeiro, pelas nossas vidas. E é isso que nos dá um novo e vivo caminho à sala do trono, diante da presença de Deus. Glórias ao Senhor. Nós poderíamos ainda falar de não ter pés e mãos deformados. Sim, em Cristo Jesus hoje, nossas mãos espirituais foram curadas, nossas mãos físicas foram curadas e devem estar dispostas a ser estendidas para ajudar, para louvar e engrandecer ao Senhor. Os nossos pés foram curados e nós podemos andar
correr e ir por todo mundo para pregar o evangelho. Nós poderíamos falar também de não sermos corcundas, ou seja, de não termos um fardo em nossos ombros. Jesus falou que ele leva sobre ele todos os nossos fardos. Então a gente não precisa ficar olhando para baixo, como é a vida, infelizmente, de alguém que é corcunda. Nós, os cristãos, os servos de Deus, olhamos para cima, olhamos para o nosso Salvador. Lembrando que isso não tem nada a ver, irmãos, de uma discriminação com quem tem o defeito físico de ser corcunda. Ele pode ter ali o defeito físico, mas espiritualmente ele está limpo diante do Senhor, ele está normal diante do Senhor. Então, por isso, nós podemos nos achegar a Deus. Quando nós éramos escravos do pecado, vivíamos declinados, com peso nos ombros, olhando para o chão, mas Jesus tirou o jugo dos nossos ombros e hoje nós podemos ir até a presença do nosso Deus sem nenhum peso. Aleluia! Nós poderíamos também falar de não sermos anões, ou seja, termos uma pequena estatura espiritual. Em Cristo, nós podemos crescer espiritualmente e não sermos mais meninos, mas crescidos pelo poder da palavra. Não podemos ficar estáticos, precisamos crescer e assim damos muitos frutos para a glória de Deus. E ainda podemos falar de não termos defeito na vista. Isso quer dizer que Jesus abriu os nossos olhos. Nós não somos pessoas sem visão, sem a visão do reino, a visão da vida, a visão da graça de Deus. Quem não enxerga isso não pode se achegar a Deus. O que mais Deus quer é que enxerguemos o mundo espiritual, que vejamos o que ninguém está vendo para falarmos o que ninguém está sabendo. Jesus, ele nos dá a visão espiritual sadia e curada para vermos o reino de Deus. Foi isso que ele falou a Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3. Ele falou assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ali também o Senhor diz que o sacerdote não podia ter feridas purulentas, com fluxo, para se achegar à presença do Senhor. Aqui nós podemos ver aquelas feridas de hoje que muitos têm dentro do seu coração, feridas que estão sangrando, inflamadas pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, pelas amarguras, por raivas e até por vinganças. Quem está assim não pode se achegar à presença do Eterno. É preciso permitir o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, levar sobre ele o castigo que nos traz a paz. E então nosso coração estará limpo, santo e puro diante do Senhor nosso Deus. Só assim nós poderemos nos achegar a ele. Glória a Deus. Ainda nos diz lá no texto que as pessoas com testículos quebrados não poderiam se achegar como sacerdotes. Vejo aqui a situação de hoje de pessoas infrutíferas, pessoas estéreis que não têm amor e paixão pelas vidas, pelas almas. Como essas pessoas se achegarão ao Senhor Deus de mãos vazias? Seria uma vergonha. Então nós precisamos dar frutos, e esses frutos glorificarão o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu sei que é um texto muito comprido, uma palavra, eu pediria até você que possa voltar e escutá-la de novo, mas é importante a gente entender que Deus ali não estava fazendo discriminação de pessoas, Deus estava antevendo o que iria acontecer espiritualmente no futuro, e esse futuro eu e você estamos vivendo nele, tá bom? Vamos orar então, fique com a gente até o final, que nós vamos também orar pelas nossas causas e dificuldades. Oremos então. Pai amado, bendito seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te pedir, Pai, perdão pelas nossas imperfeições, porque às vezes, Pai, estamos imperfeitos e não conseguimos por nós mesmos chegarmos até a sua presença. Pedimos ao Senhor que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, esteja sobre nós, e assim seremos perfeitos diante do Senhor. Não teremos nenhum defeito que possa, ó Deus, nos atrapalhar a termos comunhão contigo. Entregamos em tuas mãos todas as nossas imperfeições, todos os nossos defeitos. Cure a nossa visão, cure as nossas mãos, os nossos pés, nos ajude a sermos frutíferos, ó Pai. Não nos deixe, não nos permita ficar olhando para o chão, mas possamos olhar para o alto e contemplar a beleza da sua santidade. Em nome de Jesus, queremos nessa hora orar, nos achegamos pelo sangue de Jesus à tua presença, Pai, para te pedir em nome do teu Filho a solução, a bênção, a graça, a força, a vida em abundância
para este meu irmão e a minha irmã que tem nos acompanhado nessa corrente de fé e de oração. O Senhor sabe muito bem o que ele ou ela tem passado, lutas de sabores, Pai. Ó Deus, coisas terríveis que têm acontecido, perseguições, calúnias, difamações, meu Pai, enfermidades físicas, problemas, Pai, financeiros, problemas espirituais, dores de alma, dores no interior. Ó Senhor Deus, eu peço ao Senhor que lance a tua mão de cura e de restauração sobre todos os teus filhos. Acampa os teus anjos ao nosso redor, com espadas de fogo desembainhadas. Faça ao nosso redor uma redoma de fogo do Senhor para repreender todo o mal contra a nossa vida e a vida da nossa família. É o que nós oramos nessa manhã, Pai, pedindo ao Senhor a sua bênção, a sua provisão, a sua cura, a sua libertação, que o Senhor venha nos sarar e nos livrar de todo o mal. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia, meus irmãos. Bendito seja o Senhor. Que bênção podermos estar juntos aí. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu, pastor Clodoaldo, estou juntinho com você em oração nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo, tá bom? Fique com a gente, convide mais pessoas, espalhe a boa notícia do Senhor para todo mundo. Deus já curou sua mão, Deus já curou seu coração, Deus já curou a sua mente, então espalhe isso para todo mundo, tá legal? Eu sou o pastor Clodoaldo, desejo a você um bom e excelente dia, um grande abraço para você, Deus te abençoe e eu desejo a você também a paz do Senhor Jesus.